Eu só fiquei sabendo toda a verdade porque ela me contou quando eu estava em coma, achando que eu não estava ouvindo. É isso mesmo que vocês ouviram. Hoje eu vejo o quão estranho que é, né? Porque eu sempre achei também, assim, que a pessoa quando tá em coma, ela devia ficar, tipo, em outro mundo, né? Mas bastou isso acontecer comigo pra eu ver que nem sempre é assim. Eu tenho uma amiga que eu sempre considerei uma verdadeira irmã. Aquela amiga, assim, que cresce com você e fica depois também. Nós crescemos juntas, né? Porque nós morávamos na mesma rua. Desde então, nós ficamos ali inseparáveis. O único período, né, que realmente nós passamos distante foi quando ela foi cursar a faculdade. E essa faculdade era em outra cidade. Ela acabou se mudando pra lá nesse período. Mas mesmo assim, nós nos falávamos todo santo dia. Nesse período que ela estava fora, né, foi quando eu conheci o meu marido. Ele era cliente na financeira em que eu trabalhava e após vários meses, né, nós dois sempre conversando quando ele ia lá, ele acabou me convidando para jantar e eu aceitei e depois disso nós não desgrudamos mais. Nós namoramos por 2 anos até que nós resolvemos nos casar e o casamento foi simples, né, foi somente no cartório, mas foi muito especial para mim. E inclusive essa minha amiga, mesmo morando nessa época a 300 quilômetros de distância, né, por conta da faculdade, ela aceitou ser minha madrinha e ela estava lá, né, nesse dia que para mim foi tão especial. E assim eu continuei vivendo a minha vida, né? Só que agora casada. O meu marido sempre foi incrível comigo. Eu considerava assim o melhor homem que vocês podem imaginar. Porque ele era atencioso, carinhoso, vivia me elogiando, assim, era o amor da minha vida. Quando a minha amiga terminou a faculdade, ela ficou mais 2 anos na cidade onde ela estava, né, trabalhando por lá mesmo, até que ela resolveu voltar para nossa cidade por conta da saudade da família, dos amigos. Então ela decidiu arriscar trabalhar na nossa cidade mesmo. Quando eu soube dessa notícia, eu fiquei tão feliz, né, porque enfim eu teria minha melhor amiga de novo. Ela, ao contrário de mim, ela não estava namorando, ela nem tinha se casado, nada do tipo. Ela inclusive me contava dos caras, que às vezes ela tinha algum rolinho, mas nada sério, né? Dizia ela que ela queria ser independente, sem ninguém pegar no seu pé, e eu sempre respeitei a decisão dela. Quando ela estava voltando para nossa cidade, eu já estava grávida do meu primeiro filho. Eu estava grávida de 5 meses e eu e meu marido estávamos radiantes com isso. Como ela estaria ali no nascimento, né? Como eu falei também, ela era minha melhor amiga. Eu chamei ela para ser madrinha do nosso filho. Quando eu chamei, ela ficou meio sem graça, né? Porque ela falou que ela achava certo era chamar um casal, né? Para que a criança tivesse madrinha e padrinhos unidos. Eu expliquei para ela, né? Que eu preferia dar esse cargo a uma pessoa que eu confiasse, que eu estava chamando ela e o padrinho seria um amigo do meu marido que ele gostava muito também. Então ela acabou topando. Lógico que após todos esses anos, né, todos esses acontecimentos, o meu marido também desenvolveu uma amizade com ela. Afinal, sempre que ela ia pra cidade, né, quando ela tava morando fora, ela passava em casa, almoçava, jantava conosco e sempre nós ficávamos ali horas conversando. Quando ela voltou pra cidade, não foi diferente, mas agora era mais rotineiro ela na nossa vida, né? E eu gostava disso, porque eu tinha com quem conversar, com quem desabafar. Eu nunca tinha visto nenhum problema dela e meu marido conversarem também. Quando eu, saía de perto pra ir no banheiro, cozinha ou algo assim, os dois ficavam ali conversando e eu nunca vi problema nisso. Até mesmo porque eram 2 pessoas que eu amava e que eu confiava. E assim nós fomos vivendo. Nosso filho nasceu, ela foi a madrinha dele também. As visitas ficaram cada vez mais frequentes, porque ela queria ver o afilhado, e ela também me ajudou muito, né, o tempo que eu fiquei em casa por conta da cesárea. Nessa rotina se passaram 3 anos, né, e assim, eu tava tão feliz. Até que em uma quarta-feira, né, saí de manhã, estava a caminho do meu serviço, eu ia de moto pra empresa, o carro passou no pare e me pegou em cheio. E eu não lembro de nada depois. Lembro, assim, de já estar no hospital e parecia que eu estava num pesadelo constante, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer, mas eu ouvia tudo e todos que estavam ali. Eu estava em coma. Mas a gente não consegue identificar que nós estamos em coma. Eu acredito que as pessoas que iam me visitar achavam assim que por eu estar em coma, eu não ouvia eles falando comigo. Na realidade, se eu não tivesse passado por isso, nem eu saberia que é assim. Fiquei 32 dias em coma. Eu tive 2 paradas cardíacas e tive que amputar uma perna. Nesses 32 dias eu recebi várias visitas. Meus pais iam lá, choravam, oravam ali, eles me falavam o quanto me amavam e eu ouvia tudinho. Meu marido, ele ia lá também, ele chorava, falava que me amava. E eu ouvia ele falando, né, que o nosso filho ele tava morrendo de saudade, só que ele não podia entrar ali na UTI do hospital, porque ele era uma criança. Mas ele colocava áudios, né, do meu filho, que ele gravava ali do meu filho pra eu ouvir. Me dava uma vontade de falar, mas eu não conseguia. Essa minha melhor amiga, ela foi diversas
diversas vezes me visitar e chorava muito também. Ali eu escutava os médicos, as enfermeiras. Quando eu tava próximo, né, ao dia que eu saí do coma, inclusive escutei um médico falando com a minha mãe que eu tinha apenas 5% de chance de sobreviver, que era pra eles se despedirem. Nossa, até eu queria chorar ali, sabe? Eu queria gritar que eu tava bem, mas como eu disse, eu não consegui. Esse dia que eu ouvi um médico falando com a minha mãe, eu recebi tantas visitas, a família toda, até os amigos da empresa. Mas o principal foi a minha melhor amiga. Na hora que ela me visitou, ela veio com um desabafo. Eu podia sentir ali ela pegando na minha mão. E ali ela começou a chorar e me pediu perdão por tudo. Ela falou que ela não queria ter ficado com o meu marido, né? Só que ela se apaixonou. Eu não sei se foi isso, sério. Me deu força pra sobreviver. Ou aquilo ali foi apenas Deus me mostrando, né? Que eu tinha muito pra viver e quis me dar esse livramento. Que após 2 dias, os médicos disseram que eu não iria sobreviver, que todo mundo foi me visitar e que ela fez essa confissão. Eu acordei. Nunca vou esquecer a cara de espanto das enfermeiras. Pareciam que elas estavam literalmente vendo um fantasma ali. Quando eu acordei, todos começaram a me ver no hospital. Eu mal conseguia falar. Só que quando a minha amiga e o meu marido chegou, detalhe, chegaram praticamente juntos, né? Os meus batimentos começaram a subir. Comecei a ficar nervosa. E as enfermeiras, ao perceber, elas tiraram os dois do quarto. Só fui conseguir falar com a minha mãe, né, depois de uns 3 dias que eu acordei. E foi quando eu contei pra ela, né, tudo que eu tinha ouvido quando eu estava em coma. Ela, inclusive, chegou a dizer que eu podia ter delirado, né, e achado que eu tinha escutado aquilo. Só que mesmo assim, duvidando, ela ainda foi tirar satisfação com eles, mas ela não me contou, né? E quando ela saiu do hospital e foi tirar satisfação, eu ainda depois disso fiquei 15 dias internada. Eu acredito que por eles saberem, né, que eu já estava sabendo, nem o meu marido e nem essa minha amiga foram me visitar mais. Ok, tive alta, eu saí de lá com os meus pais, eles levaram o meu filho junto. Eu tava tão feliz em ver, sabe, meu filho? Mesmo com uma perna amputada ali, eu tava tendo uma segunda chance. Quando eu cheguei na minha casa, tava os dois lá, o meu marido e a minha amiga. E eu ali, numa cadeira de roda, impossibilitada de voar pra cima deles. Quando eu vi eles ali, eu só falei que eu nunca mais queria eles na minha vida. Os dois ali começaram a me pedir perdão, só que parece assim que era tudo que eles queriam ouvir. Ali naquele dia eu soube também que os dois começaram a ficar desde quando ela voltou pra cidade. Não fui a fundo pra saber como tudo começou. Depois de passados 8 meses que eu me separei, né, e que eu não falava mais com nenhum dos dois, eles se assumiram. Eu não vou negar, eu sofri tanto. Mas tanto, foi um baque assim muito grande. Não bastava tudo que eu estava passando, agora a deficiência. Mas eu tinha o meu filho ali, né? E hoje, faz 4 anos, né, que tudo isso aconteceu. Eu não queria, assim, ela presente na vida do meu filho. Só que os dois ainda estão juntos até hoje. Ele acaba vendo ela, né, quando ele vai pra casa do pai. Porque o pai pega ele a cada 15 dias. E hoje eu tento viver a minha vida, né? Hoje eu consigo andar com a ajuda de uma prótese. E assim, eu aproveito cada dia desde o meu retorno, né, pra casa como se fosse o último. Porque eu tive uma segunda chance de vida. Me sinto muito abençoada por isso. Eu ainda não me abri para um novo amor, né? Hoje eu saio com novas amizades que eu fiz, eu me divirto. E eu espero que aconteça tudo no tempo de Deus. Principalmente que um dia os dois, né, que me causaram tanto mal interno, sofram com isso. Porque eu sempre considerei muito e amei tanto um quanto o outro. E hoje eu vejo que eu não tinha a mesma importância para eles. Mas como eu disse, eu sigo a minha vida. Eu só agradeço, tudo acontece conforme Deus escreve. E é isso, essa é a minha história. Bom, essa história lá não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app vizinho que eu vou deixar aqui embaixo ou no e-mail que eu vou deixar aqui também. Curte aí, comente pra essa maravilhosa. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores.